E agora nós vamos ouvir a palavra. Eu gostaria que você separasse o texto da Bíblia aí em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 15. Enquanto você acha Colossenses 2, 13 ao 15, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco hoje pela primeira, segunda, terceira vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter escolhido esse lugar para adorar a Deus conosco. Que Deus esteja falando ao seu coração por meio da liturgia do culto, por meio das canções, por meio de tudo que foi preparado aqui, que é dirigido a Deus, mas dirigido também para a nossa edificação. Que você hoje possa encher o seu coração dessa esperança bendita que é Jesus. Jesus é a nossa esperança. E hoje eu quero falar sobre a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição. A vitória de Cristo na cruz e na ressurreição. E eu quero ler com vocês aí, Colossenses 2, a partir do verso 13, diz: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele removeu-a, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos hoje aqui celebrando a Páscoa, e a Páscoa para nós não é apenas uma lembrança, não é apenas uma festinha, não é apenas um simbolismo. A Páscoa para nós cristãos é o maior evento da história, né? É a maior celebração de vitória da humanidade, né? Porque na Páscoa nós não celebramos um Cristo derrotado, nós não celebramos a morte de Jesus, mas nós celebramos um Cristo que morreu. Um Cristo que morreu, mas que ressuscitou, e hoje Ele reina, porque Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele governa na terra, Ele governa no céu, todo o poder lhe foi dado. Ele é o verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores. A gente aprende na Páscoa que a cruz, ela não foi o fim. A cruz foi o campo de batalha, onde o Senhor travou a batalha das batalhas, a batalha pela conquista da humanidade, a batalha pela conquista de vidas. E foi lá na cruz que Jesus morreu por mim, foi lá na cruz que Jesus morreu por você, foi lá que Ele mudou o nosso destino para todo sempre. Então a cruz não foi o objetivo final, a cruz foi apenas o palco onde Jesus travou uma gloriosa batalha e saiu vencedor de lá, e saiu com um prêmio. Ele conquistou e levou consigo o despojo da batalha, levou consigo aqueles que Ele comprou, aqueles que Ele adquiriu. Nós vemos também que o túmulo não foi o fim. O túmulo foi a maternidade de Deus, foi o lugar onde Deus gerou. Onde tinha morte, Deus gerou vida, e foi no túmulo de Cristo, ali na sepultura de Cristo, que Ele gerou uma nova geração, gerou um novo povo, um povo nascido de Deus, um povo nascido do Espírito, um povo que agora recebeu nova vida em Cristo. Então ali no túmulo Ele gerou uma geração de pessoas que são nova criatura, nascidas de Deus, para poder fazer diferença no mundo. E aqui, queridos, quando a gente olha para Colossenses 2, o apóstolo Paulo, então, ele levanta aqui a cortina do céu, e ele mostra para a gente aqui algumas coisas poderosas que Deus deu para ele. Ele revela para nós aqui, né, os princípios espirituais, as implicações, né, da morte de Cristo, e aquilo que a morte de Cristo produziu
na humanidade, produziu na vida da igreja. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse puxando a cortina e mostrando para a gente a realidade espiritual do impacto da morte de Cristo sobre a vida da igreja, sobre a vida da humanidade. Quando a gente olha para esse texto, a gente aprende que ali na cruz, Cristo primeiramente venceu a morte. Em segundo lugar, Cristo perdoou os nossos pecados. Em terceiro lugar, Cristo derrotou Satanás. Em quarto lugar, Cristo, Ele inaugura agora uma nova realidade, uma nova vida na qual o seu povo se relaciona com Ele, com base naquilo que Ele fez por nós. Em Cristo Jesus, nós agora somos vencedores. Não só vencedores, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? E hoje nós estamos então celebrando a Páscoa, e quando nós celebramos a Páscoa, nós devemos entender então esta realidade de Deus para a nossa vida. E uma das realidades que eu quero então destacar aqui com vocês, é que em Cristo nós fomos vivificados. Diga comigo assim: em Cristo eu recebi vida. Então, queridos, em Cristo nós fomos transportados da morte para a vida. Paulo afirma aqui que nós estávamos mortos em nossos pecados. Eu quero que você note a expressão: nós não estávamos apenas doentes, né? Porque quem está doente tem aquela esperança de que vai tomar um remedinho e vai curar. Mas olha só o retrato espiritual da nossa condição. Nós estávamos mortos, nós estávamos totalmente perdidos, nós estávamos totalmente entregues, né, à nossa própria sorte, à nossa desgraça. Então Paulo diz que nós estávamos mortos. Não era apenas, a gente não precisava apenas de uma melhora, a gente não precisava apenas de uma reforma, a gente não precisava apenas de um conserto, a gente precisava de vida, porque nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas a obra de Cristo, ela é tão poderosa, ela é tão preciosa, porque na obra de Cristo nós nos tornamos participantes da graça da salvação. Eu digo graça da salvação porque não era direito nosso. Eu digo graça da salvação porque eu e você não tínhamos direito a esse privilégio. Foi uma bênção. Diga assim: eu recebi uma bênção. Diga com alegria: eu recebi uma bênção. Diga assim: uma bênção que eu não merecia. Isso se chama graça, tá bom? É a bênção que você não merecia, a bênção que eu não merecia. Nós não merecíamos a graça da salvação, mas na morte de Cristo, Ele nos deu vida. Então na morte de Cristo, nós nos tornamos participantes da graça da salvação. Olha só, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, ressuscitado fomos com Ele. Isso significa que nós participamos pela fé, pela confiança naquilo que Cristo fez. Você não estava lá no dia que Jesus morreu na cruz, você não estava lá no dia em que Ele sofreu o castigo, você não estava lá no dia em que Ele morreu, mas pela fé, naquilo que Ele fez por você, você participa. Você participa da morte dEle, você participa do morrer com Ele, mas você também participa da vida que Deus deu para Ele, te ressuscitando, tirando você do sepulcro do pecado, da vida perdida, da vida lascada, e Ele te coloca agora você numa posição honrosa, uma posição abençoada. Então a ressurreição de Cristo não foi apenas um evento histórico, foi antes de tudo isso, uma revolução espiritual.
A ressurreição de Cristo foi um evento espiritual, um evento inclusivo, um evento onde Ele pega o que está longe, onde Ele pega o que está apartado, onde Ele pega o que está distante, onde Ele pega o que está separado, onde Ele pega aquele que é inimigo e traz para perto e inclui na família de Deus. Agora somos povo de Deus e somos povo vivo de Deus, porque nós recebemos vida em Cristo. Hoje, queridos irmãos, muitas pessoas, elas acreditam que elas precisam apenas melhorar de vida, que elas precisam apenas consertar determinadas áreas da vida dela. Tem pessoas que falam assim: eu sou quase perfeito, a não ser o problema que eu tenho na família. Mas aí quando chega no problema na família, a pessoa ainda não assume que o problema é dela. A pessoa ainda fala assim, né? A minha vida é quase perfeita, se não fosse a minha esposa. A minha vida é quase perfeita, se não fosse aquele meu chefe. A minha vida é quase perfeita, se eu não tivesse aquela pessoa que me persegue. Então as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de entender que elas precisam de vida. Elas precisam de transformação, uma transformação radical, uma transformação que implica em elas terem uma nova vida. Então muitas pessoas hoje pensam que elas apenas precisam melhorar, que elas apenas precisam evoluir espiritualmente, que elas precisam apenas de um ajuste na vida dela. Mas a Bíblia diz aqui que o grande problema do homem não é o seu esforço pessoal. Não é simplesmente o homem colocar esforço numa área da vida e dizer assim: eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo, eu vou tentar me superar, eu vou tentar ser isso ou aquilo. Não, a Bíblia diz que o melhor dos homens, aqueles que são os mais performáticos, aqueles que dão os melhores resultados, se eles não têm Jesus na vida, eles estão mortos. Então, aqui nós vemos que o grande problema do homem não é uma questão apenas dele colocar esforço na vida, dele colocar a sua força e tentar melhorar. É a incapacidade que o ser humano tem provocado pela morte espiritual. Por causa da morte espiritual, até as pessoas que são boas, elas são más. Por causa da morte espiritual, até aquele que faz o bem aos olhos de Deus não está aprovado. Porque uma pessoa morta espiritual, ela não consegue desejar a Deus verdadeiramente, ela não consegue amar a Deus verdadeiramente, ela não consegue viver para Deus verdadeiramente. E então, queridos, o problema do homem não é a religião, porque a religião não vai ressuscitar o homem dos mortos. A religião pela religião não vai mudar o homem. Moralidade também não ressuscita, não transforma o âmago, o coração do ser humano. Somente Cristo, e apenas Cristo, tem poder para dar nova vida, para dar vida, como diz a palavra, vida transformadora, vida em essência, vida que reflete no andar diferente na presença do Senhor. Então, se você está em Cristo, quem está em Cristo aqui, celebra aí. Glória a Deus. Se você está em Cristo, você já está abençoado. Esta é a primeira realidade da morte e da ressurreição de Cristo. Esta é a primeira vitória, de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Você não está morto espiritual. Você, por não estar mais morto espiritual, Deus agora te deu um novo coração, e com esse coração você pode se aproximar de Deus, e com esse novo coração você pode desejar a Deus, e com esse novo coração você pode amar a Deus. Com esse novo coração agora você pode praticar as boas obras que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. Com esse novo coração você pode conhecer intimamente a Deus, você pode obedecer a sua palavra, e você pode se relacionar de uma maneira pessoal com Ele. Você pode agora ser aquela pessoa que deseja Jesus e ter Ele no coração, porque Deus te deu vida.
Deus te tirou da sepultura, dos seus pecados, da sua vida de perdição, e te deu vida na ressurreição de Cristo. Agora faz sentido quando a gente olha para o capítulo 3 de Colossenses e diz assim: se nós ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Só quem ressuscitou com Cristo, só quem recebeu vida, consegue desejar o céu acima de todas as coisas. Só quem recebeu um coração regenerado pode desejar, ter sede e ter fome das coisas de Deus, porque as coisas de Deus agora fazem sentido para ela. Amém? Mas a segunda realidade que a gente vê nesse texto é que em Cristo nós fomos perdoados. Diga comigo: em Cristo eu sou perdoado. Aleluia! Nós somos perdoados. Toda culpa foi transferida e nós agora recebemos graça. Nós fomos transferidos de uma posição de culpa para agora desfrutarmos da graça de Deus. Paulo aqui, ele usa uma imagem muito poderosa nesse versículo. Ele fala aqui nesse versículo que os nossos pecados eram como uma cédula de dívida. Uma cédula de dívida. Hoje não é muito comum fazer isso, mas ainda é uma prática em alguns lugares, usar nota promissória. Quem aqui lembra da nota promissória? Levanta a mão aí. Quem já assinou uma nota promissória aí, né? Já assinei uma nota promissória aí, né? Quando você vai assinar um contrato, vai realizar uma transação comercial, alguém vai lá e te dá uma nota promissória. Uma nota promissória não é outra coisa senão uma confissão de dívida. Você está assumindo que você deve aquilo. E o termo diz aqui que os nossos pecados eram comparados a uma cédula de dívida. Algo que confirmava, de fato, de uma maneira legal, de que nós éramos condenáveis, de que nós não tínhamos justiça própria. Mas Cristo diz aqui a palavra em Colossenses que um dos efeitos da morte e da ressurreição de Cristo foi justamente Ele cancelar o escrito de dívida que havia contra nós. Ele não somente cancela, queridos irmãos, porque Ele vai lá e fala assim: não, eu vou cancelar, eu tenho o poder e vou cancelar. Não, Ele não cancela simplesmente por cancelar. Ele cancela pagando. Ele cancela pagando. Ele cancela pagando. É fácil para quem tem poder chegar lá e falar assim: não paga não, não paga não, mas eu estou devendo, não paga não, qualquer coisa fala que eu... Mas você vai continuar devendo. Não, a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus não é uma justiça fácil. A justiça de Deus é a justiça onde Deus se compromete em perdoar o pecador sem transgredir a sua lei, sem transgredir a sua palavra, sem se tornar injusto no processo. Deus fez toda a obra de perdoar os nossos pecados sem tropeçar. Deus não usou o seu superpoder de Deus simplesmente para dar carteirada e falar assim, ó, cancela aí. Não, a alma que pecar, esta morrerá, diz a lei de Deus. E alguém tem que morrer, para pagar a dívida, alguém tem que morrer. E Deus, que é justo, totalmente verdadeiro e santo nos seus caminhos, Ele vai lá e paga, mas Ele paga à custa da sua própria vida, Ele paga à custa do seu sangue, Ele paga dando de si por nós. Então o texto vai dizer que um dos efeitos da morte de Cristo é o fato de que os nossos pecados foram cancelados. Mas foi cancelado porque alguém pagou. E se você for lá no SPC do inferno, o teu nome não está lá. Se você for, e
algum lugar, o seu nome não está lá, porque Deus pagou cada dívida nossa no sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Se eu fosse vocês, eu já estaria batendo palma e adorando o nome do Senhor. Cristo cancelou a dívida. Cristo pregou tudo na cruz. Ele pegou aquela nota promissória e cravou na cruz, nos cravos, cravou na cruz, no seu sacrifício. Na cruz, então, o pecado, ele não foi apenas tratado, ele foi totalmente eliminado, removido para a glória de Deus. E hoje, queridos, uma das implicações práticas desta mensagem para nós é o fato de que nós vivemos numa geração em que as pessoas, elas sofrem com a culpa. A culpa é uma das coisas que mais desestabiliza a pessoa emocionalmente. É uma das coisas que mais provoca dor, que mais provoca trauma na alma das pessoas. E muitas pessoas, elas trazem dentro do seu coração a culpa de um passado, seja um passado ofensivo, algo que você fez contra alguém, ou você traz no seu coração a culpa de um passado em que você foi vítima, em que você sofreu, em que você foi injustiçado. E curiosamente, por mais que você passou por tudo isso, parece que você ainda traz no seu coração uma culpa por não ter escolhido corretamente, uma culpa por não ter dirigido a sua vida, uma culpa por ter se permitido a passar por algumas coisas na vida. Nós carregamos a culpa moral, que é aquela culpa onde nós sabemos, o coração da gente indica que a gente transgrediu, que a gente não foi justo, que a gente não foi fiel. E por mais que a gente possa guardar os nossos segredos em 7 chaves, aquilo que a gente fez de errado, muitas das vezes visita a nossa mente na calada da noite, visita a nossa mente de tempo em tempo, e a gente se sente mal, o coração fecha diante de uma lembrança de algo que você fez ruim. Então muitas pessoas carregam a culpa nas suas variadas formas, mas, queridos irmãos, o problema das pessoas é que muitas das vezes as pessoas tentam simplesmente aliviar a culpa numa terapia, tentam muitas das vezes diminuir o trauma ou diminuir o impacto da culpa através dos lazeres, através de distração. Outras pessoas simplesmente preferem negar a culpa, fazer de conta que ela não existe, mas ela continua lá dentro da alma, ela continua doendo dentro do coração. Mas eu quero dizer para vocês que só existe um lugar onde a culpa ela é realmente resolvida. A culpa ela é resolvida na cruz de Cristo. Ela é resolvida na morte e na ressurreição de Jesus. Então existe uma provisão de Deus para você, existe uma provisão da graça para você. Não sofra com a culpa, não deixa a culpa te destruir, não deixa a culpa te matar por dentro. Você tem uma provisão, um recurso do céu para você. Então você precisa se colocar debaixo da cruz de Cristo, debaixo do sacrifício de Jesus no Calvário, para você receber, aceitar, deixar isso fluir sobre a sua vida, essa realidade de que Jesus morreu por você, para você ter os seus pecados cancelados. E se Jesus verdadeiramente te perdoa, você pode seguir a vida com o perdão de Cristo. Se Jesus verdadeiramente, Ele te absolve, você pode seguir a vida adiante com a graça que perdoa, que justifica em Cristo Jesus. Então se Jesus morreu por você, e já pagou a sua dívida, então pare de viver como uma pessoa condenada, pare de viver como uma pessoa ressentida, pare de remoer o seu passado, pare de remoer os problemas do passado, e leva isso definitivamente diante de Cristo. Se você tiver que reparar com alguém, repara os seus problemas, mas segue a vida debaixo do perdão de Jesus.
Romanos vai dizer para nós: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Isso é uma sentença libertadora sobre a sua alma. Meu irmão, você precisa ouvir de quem mais? De quem mais você precisa ouvir? Se Cristo, Ele está soltando as amarras da sua vida, se Cristo está te perdoando, se você está praticando a palavra, se você está indo diante do seu ofensor, se você está fazendo o caminho da restauração, se você está fazendo o caminho da graça, siga a vida em vitória no nome de Jesus. Agora, uma terceira realidade aqui nesse texto é que em Cristo os poderes das trevas, os poderes dos principados e potestades do mundo espiritual foram derrotados. Eu quero que você diga comigo assim: em Cristo eu tenho vitória sobre Satanás. Mais uma vez, em Cristo eu tenho vitória sobre Satanás. Você agora não é mais escravo do diabo. Você não está mais na coleira do diabo. Você não está mais na corrente do diabo. Você não está mais na cela do diabo. Você não deve mais para o diabo. Então você agora saiu da escravidão para a vitória plena que Jesus Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Então nós temos aqui, queridos irmãos, uma verdade de Deus para nós. Paulo aqui, ele usa uma linguagem militar, uma linguagem baseada até num salmo do Antigo Testamento, quando ele fala que Cristo, ele despojou potestades, poderes espirituais. Cristo expôs publicamente esses inimigos, e Cristo triunfou sobre eles. Paulo aqui, ele está tirando esta imagem de uma ilustração do mundo militar, que era muito comum nos dias de Paulo. Nos dias de Paulo, o Império Romano era o maior exército do mundo, e o Império Romano tinha os seus generais, e quando um general, ele entrava numa cidade, ele conquistava um determinado território, uma das coisas que esse general fazia no campo de batalha, primeiramente, era tomar aquilo que pertencia ao seu inimigo. Então era uma luta de general com general, e o general entrava no território do outro general, e quando ele vencia o outro general, ele tomava aquilo que pertencia ao general. Ele pilhava a cidade, ele pegava o ouro, ele pegava os recursos, ele pegava tudo, as munições, ele pegava o armamento. Mais do que isso, ele ainda pegava e levava aquelas pessoas daquela cidade que eram úteis como escravos. E tudo isso é a imagem que Paulo está fazendo aqui. É a mesma imagem que o salmista também faz do Senhor como aquele que entra na batalha, como aquele que vence o inimigo, como aquele que se assenhora daquele que era inimigo, vence, coloca o pé sobre a cabeça, domina, e mais do que isso, ele envergonha o inimigo quando ele vence, ele expõe. O inimigo se acha poderoso, se acha forte, se acha potente, mas ele ridiculariza o inimigo, envergonha o inimigo diante do seu povo, e então ele triunfa sobre ele, levando aquilo que é dele. Essa metáfora que Paulo utiliza é para mostrar, queridos, que na cruz o que parecia derrota para nós se tornou vitória. Na cruz parecia que Cristo iria fracassar, parecia que seria o fim, parecia que teriam acabado com o Messias, mas o Messias ressuscita, ressurreto de uma maneira gloriosa. Então na cruz há uma reviravolta. Satanás não vence na cruz, pelo contrário, na cruz ele é desmascarado, ele é enfraquecido, ele é vulnerável, ele se torna então ridicularizado, porque ali Cristo não só vence o pecado, não só vence os poderes
da malignidade, mas Cristo triunfa sobre eles, toma aquilo que estava sobre o domínio deles. Hoje, queridos, muitas pessoas têm medo de encantamento, muitas pessoas vivem com medo de demônio, muitas pessoas, muitas das vezes, têm medo de mal olhar, muitas pessoas às vezes procuram alguém para poder tirar a mandinga, para poder tirar, desfazer o mal olhado, para poder fazer alguma coisa desse tipo. Mas nós não somos deste povo, porque nós não temos mais motivos para ter medo de demônio, nós não temos mais medo de opressão, nós também não temos mais medo do que o mal pode fazer a nós, porque na cruz tudo mudou, a nossa vida foi transferida de senhorio, a nossa vida saiu do domínio das trevas e foi transferido agora para o reino de Deus, e nós somos de Cristo Jesus. Isso para nós tem uma explicação muito forte para nós. Primeiro, que nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus, aleluia. Nós somos filhos e filhos abençoados. Nós não somos mais dominados, porque nós estamos na mão daquele que domina, na mão daquele que rege, na mão daquele que triunfa, na mão daquele que tem todo o poder. Isso não significa que o inimigo possa ainda, nos nossos dias, reagir, ter reações, causar mal. Não significa que nós não estamos no mundo hostil, não significa que nós não acreditamos que as pessoas possam sofrer, mas apesar de toda a realidade do mal, apesar de toda a realidade difícil da vida, em Cristo Jesus, nós somos vencedores, nós governamos, porque nós estamos debaixo da vitória de Cristo. Nós entendemos aqui que a batalha, ela continua, mas a gente sabe que o resultado dela já está decretado. A batalha continua, a gente sabe que a gente tem luta, mas a gente sabe que sempre no final tem um resultado, e esse resultado é determinado por Deus na nossa vida. O povo de Deus, apesar de ser perseguido, apesar de em muitos lugares do mundo serem perseguidos, mortos, mas a gente está numa luta que a gente sabe que no final nós somos vencedores com Cristo, por aquele que venceu a morte, que é o pior de todos os nossos inimigos. E por último, em Cristo, nós agora vivemos uma nova realidade espiritual, porque a obra de Cristo não serviu apenas para poder resolver o problema do pecado, que foi um grande problema, mas a obra de Cristo inaugura um novo reino. A obra de Cristo inaugura novas pessoas, novas criaturas. E o texto diz então que nós fomos tirados das trevas, nós fomos transportados para o reino de Deus, nós agora estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós recebemos dons espirituais, tudo isso faz parte da implicação da morte e da ressurreição de Jesus. Cristo, Ele não só nos salvou, Ele nos colocou agora numa posição honrosa no reino espiritual. Nós somos privilegiados, nós somos filhos. Isso daqui tem uma implicação muito forte para nós, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas nos definem por aquilo que ela nos vê. Ela nos mede pelo que nós temos, nos mede pelas nossas conquistas, nos mede pelo quanto nós temos de dinheiro, pela família que temos, pela roupa que vestimos, pelas propriedades que adquirimos. Então, isso tudo é a mentalidade do mundo, da sociedade que nos cerca. Mas aqui nós temos um princípio espiritual muito importante para nós, porque Deus não nos vê, por aquilo que nós temos, mas por aquilo que Ele nos deu para viver. E Deus nos deu uma vida, Deus nos deu um lugar em Cristo, nós estamos em Cristo agora, nós temos um lugar junto a Deus, nós temos uma posição junto a Deus. Deus agora nos reposicionou de pessoas perdidas, de pessoas escravas, de pessoas que eram condenadas, culpadas, mas Deus agora, mediante a morte, e é muito importante eu frisar isso, que tudo isso é por causa do efeito da morte e da ressurreição de Cristo. Esse efeito poderoso nos reposiciona agora num lugar junto a Deus. Nós somos de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é definido
pela cruz de Cristo. Você é definido por aquilo que Jesus fez por você na cruz de Cristo. A posição que você adquiriu mediante o sacrifício que Jesus realizou na cruz. Então, se você agora está em Cristo, a grande verdade na minha vida e na sua vida é que você pertence a um outro reino. Você pertence a um outro Senhor. Você pertence a uma outra realidade. Se você está em Cristo hoje, a sua identidade não é só terrena, a sua identidade é espiritual. E o problema é que muitas das vezes a gente olha mais para a realidade nossa, se definindo a partir da nossa identidade terrena, que a gente não nega. Mas eu quero que você saiba que aonde você estiver neste mundo, onde você trabalha, onde você mantém relações com as pessoas, é importante que você nunca esqueça que para cima da realidade que você vive, existe uma realidade espiritual que te define em Cristo Jesus, que diz que você é abençoado, que diz que você é cuidado por Deus, que você é amado por Deus, que diz que Deus fez algo por você e que você agora reflete a realidade da obra de Jesus na sua vida. Então, a sua vida hoje não é mais guiada pelas circunstâncias que acomete a todas as pessoas, mas é guiada por esses princípios do relacionamento que rege o relacionamento entre você e Deus. Eu quero aqui encerrar. E eu quero pedir já para o Ministério de Louvor subir aqui. Hoje a mensagem eu preguei bem rapidinho, hein, gente? Fala, dá um joinha para mim depois, tá bom? Eu corri para pregar hoje, dentro do tempo. Então, nessa Páscoa, eu quero que você venha celebrar. Fique em pé. E nós vamos encerrar esse momento aqui, celebrando a nossa vitória em Cristo. O que Jesus fez tem uma implicação poderosa. É por isso que a igreja chora. É por isso que a igreja vibra. É por isso que a igreja canta. É por isso que a igreja adora. É por isso que a igreja reconta essa história todas as vezes. A gente reconta na Páscoa. Domingo que vem vai ser a ceia do Senhor. A gente vai recontar essa história de novo. A história do Cordeiro que morreu e ressuscitou. Esta mensagem é o que importa. O que importa é Cristo. É Cristo morto e ressuscitado. Amém? Paulo disse isso. O que me importa é pegar a Cristo morto e ressuscitado. É isso que faz diferença na vida das pessoas. O restante é só complemento. É isso que importa, é isso que transforma, é isso que dá nova vida, é isso que muda destino, é isso que muda história, é isso que faz com que você agora possa se relacionar com Deus intimamente. Cristo morto e ressuscitado. Pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo, você está vivo espiritualmente. Diga, ô glória! Você está perdoado completamente. Diga, oh glória! Você está livre do poder do pecado. Você reina com Cristo nas regiões celestiais. Você pertence agora ao novo Rei, ao novo Senhor. Então hoje, queridos irmãos, hoje não é dia de nós estarmos apenas na posição de espectador. Hoje é dia de nós respondermos com fé ao que Jesus fez por nós na cruz. E se Cristo morreu por você, e se Cristo venceu na sua morte e na sua ressurreição, então eu quero que você hoje saia daqui pensando assim: eu preciso viver como ressuscitado. Eu não posso continuar vivendo como morto. Eu preciso viver como ressuscitado. Porque Jesus morreu por mim e eu ressuscitei na sua ressurreição e recebi vida com Ele. Então viva como ressuscitado. Se Cristo venceu por você, pense como pertence ao céu. Pense como um cidadão do céu.
pense nas coisas do alto, deseje as coisas de Deus, porque no meio do sofrimento, muitas das vezes vão ser te tirado muitas coisas, mas nunca vai ser tirado de você a esperança eterna, e a esperança eterna que te sustenta no dia da provação, no dia da adversidade. Você entende que mesmo que o seu corpo tombar aqui na terra, existe novos céus e nova terra, existe uma vida que não tem fim para você. Aleluia! Ande como alguém que foi liberto, alguém que não vive sobre prisões, nem as prisões da culpa, nem as prisões do inimigo. Mas se você está aqui hoje e ainda não está em Cristo, se você ainda não está nesse relacionamento pessoal, se hoje é o dia que Deus está tocando o seu coração, abrindo os seus olhos, mostrando para você as suas necessidades interiores, então hoje é dia de você sair da morte para a vida. Hoje é o dia de você pegar na mão de Cristo e atravessar o abismo para o outro lado. Hoje é o dia de você sair da culpa. Hoje é o dia de você sair da condenação. Hoje é o dia de você vencer os seus pecados, vencer a sua natureza, vencer aquelas coisas que você odeia em você mesmo, mas você não tem poder de mudar a si só. Então pega nas mãos de Jesus, recebe o que Jesus fez por você, recebe perdão, recebe a vida que Cristo te dá, recebe hoje essa condição abençoada e saia das trevas para a luz. Eu quero com a igreja de Jesus dizer que diante de tudo que Cristo fez por nós, nós vamos proclamar junto aqui dizendo: Cristo morreu por mim, Cristo ressuscitou por mim, eu estou vivo em Jesus, eu sou livre nele e eu vivo para a glória de Deus, amém? Eu quero repetir, você repete então comigo, tá bom? Eu falo primeiro e você repete logo após. Cristo morreu por mim, Cristo ressuscitou por mim, eu estou vivo em Cristo, eu sou livre em Cristo, e agora eu vivo para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus, porque se Jesus que morreu, Ele vai voltar, e a igreja está aguardando a sua volta. Nós estamos na expectativa da vinda de Jesus.